Você sabia que alguns hábitos do dia a dia podem estar acelerando o seu envelhecimento sem que você nem perceba? Ninguém escapa de passar o tempo, mas as escolhas erradas podem fazer com que os sinais cheguem antes da hora. Quem nos ajuda com o assunto é a dermatologista Daniela Rebelato. Daniela, bem-vinda novamente ao Ver Mais e nos conte o que pode fazer esse envelhecimento ser precoce, tudo bem? Tudo bem, prazer novamente estar aqui com você e falar desse assunto aí, né? Então são vários fatores que podem influenciar aí no envelhecimento precoce. A gente fala que a gente tem o envelhecimento intrínseco, que esse não vai mudar, o envelhecimento normal, e a parte extrínseca que a gente pode mudar. Então a gente tem o sono, tem a questão do tabaco, tabagismo, a alimentação, né? Exposição solar, são vários esses fatores que podem influenciar e acelerar o envelhecimento cutâneo. E dentro desses fatores, a gente fala muito sobre a questão do protetor solar. Agora a gente saiu aí de uma semana de frio e já está entrando no calor novamente, deve voltar o sol. Qual a importância do uso desse protetor diário? O protetor ele deve ser usado independente de estar com exposição solar direta, assim, com muito sol ou não, porque os raios ultravioletas acabam passando, a gente não tem aquele aquecimento, mas ele deve ser usado todos os dias com a quantidade adequada e sempre relembrar de reaplicá-lo também, que é muito comum a gente passar antes de sair de casa e ao longo do dia a gente passar a mão, acabar suando e esquecer, mas mesmo em dias chuvosos e em dias nublados, não se pode esquecer de passar o protetor. Então hoje é um dia que tem que passar o protetor, mesmo que está nublado. Tem que passar, eu sempre falo para colocar do lado da escova de dente, a gente vai lá, escova, já cria a rotina e passa o protetor em seguida e daí não acaba esquecendo. Você comentou do tabaco também. A gente sabe que o tabaco traz diversas questões para a saúde, mas ele agride também a pele. Agride, tá? Tanto pela, a gente fala, tem, por exemplo, as rugas de código de barra, essas ruguinhas que ficam em torno da boca por causa da movimentação que a pessoa faz para fumar, como também pela própria nicotina e todos os elementos que tem ali, acabando fazendo um dano vascular, e isso também lá influenciando, se for fazer, por exemplo, um procedimento cirúrgico, diminuindo a questão da cicatrização, então ele acaba influenciando diretamente também. A gente fala às vezes dessas ruguinhas que a gente tem aqui quando faz a cara de brabo. As pessoas que estão sempre estressadas, mais tensas, nessa aceleração de hoje em dia, também pode ter a pele afetada por conta disso? Pode sim, tá? Tanto a questão do estresse, quanto também a questão do sono, tá? Porque o que acontece? Quanto mais estressado ou não dormindo bem, a pessoa, a gente consegue ter a recuperação hormonal durante o sono. Então, a gente costuma liberar, se a gente não dorme adequadamente, um hormônio que se chama cortisol. É o mesmo hormônio que dá luta e fuga. Então, assim, a pessoa não consegue fazer a reparação. Começa a liberar citocinas inflamatórias, então pode piorar lesões como acne, dermatite atópica. A reparação oxidativa também é muito diminuída. Então isso vai levar à quebra de colágeno e o envelhecimento mais precoce é algo que ninguém quer, né? E isso também está ligado com o estresse, porque também aumenta esse hormônio. Todo mundo quer chegar numa certa idade, quer envelhecer, mas quer envelhecer bem. Você falou ali na questão do sono. A gente que usa muita maquiagem no dia a dia, o que acontece se a gente não faz a limpeza correta do rosto? O que acontece? A maquiagem, ela acaba obstruindo os poros. Então, assim, hoje eu acho que é quase unânime que as mulheres acabam usando alguma coisa, né? Ou seja, até o protetor com cor. Então, o ideal é que se faça a retirada de todo o produto, uma boa higienização para não ficar acumulado esse produto na pele. Caso feito isso, não tem problema de usar todos os dias, mas tem que fazer essa higienização antes de dormir todos os dias. E o que é o sleep lines, que é a questão de dormir com o rosto amassado? Às vezes quando a gente dorme com muita vontade, né, acorda com o rosto amassado, o que acontece e como evitar? O que acontece? Geralmente a gente tem um lado que a gente tem tendência a dormir, né? Assim, as pessoas eu vejo que não dormem tanto de barriga para cima, mas tem um lado que predomina. Se você dormir sempre nesse lado, é como se fosse que você vai moldando a sua pele. Então é muito comum no rosto a gente ver pessoas idosas, principalmente, que ficam com aquelas linhas verticais por causa realmente da posição do sono. E na mulher é muito comum entre os seios, que acaba ficando um em cima do outro, então acaba ficando. O que a gente orienta para tentar diminuir isso, né? Como prevenção, tentar mudar o decúbito, né? Que às vezes é um pouco difícil, mas aí acaba ficando. No caso das mulheres, existem alguns sutiãs como se fossem algumas almofadinhas no meio, que eles acabam como se fosse separando e também prevenindo essa parte. E como depois tratamento, daí preencher essas ruguinhas aí, que daí vem como tratamento mesmo. Mas a prevenção realmente é essa. E também a questão até das fronhas de seda também, porque acaba deslizando melhor a pele, aí acaba também tendo essa prevenção.
E a gente falando aí em prevenção, a gente sabe que a água também ajuda para muitas coisas da nossa saúde. E ajuda também na limpeza da pele, no cuidado da pele. Isso. É a mesma coisa quando eu estava falando do sono, a questão do hormônio do cortisol, que faz esse envelhecimento precoce. Também a gente tem que lembrar que tem os hormônios que fazem a recuperação celular, né? Por exemplo, os fatores de crescimento. Tudo se recupera durante o sono. E isso também tem a ver com a questão da hidratação e com aquele glow da pele, né? Que a pele está sedosa, senão a pele fica opaca. Então tem que lembrar de se hidratar também. E tem uma coisa que está sendo muito falado, usado na internet, que é a água gelada, que a gente já sabe que é bom aquela água gelada quando acorda, mas o gelo, usar gelo na pele, tem gente até fazendo batonzinho de gelo, isso realmente ajuda? Não, na verdade tem um efeito imediato ali, mas passando já acaba. É a mesma coisa, por exemplo, eu tô com um pouquinho inchado, vai usar, vai fazer uma vasoconstrição, vai fechar os vasinhos, vai melhorar, dar aquele aspecto momentâneo, mas depois vai voltar. Então não tem indicação de fazer isso como rotina, não. Como tem rotina, produtos, não. coisas muito Só melhores. se acordei ali que eu era muito inchada, quero de imediato para fazer uma foto, fazer alguma coisa. Aí acaba até auxiliando, mas ajudando. senão... E quais são as principais dicas, então, para o pessoal? Eles falam muito que depois dos 30 a mulher tem que cuidar mais. O que muda nessa rotina e quais são as principais dicas? Então, o principal, a gente já comentou que é o uso do protetor solar. Eu acho que é uma medida que a gente consegue colocar na nossa rotina. Para homem e mulher, né? Homem só lembrando. e mulher, né? Assim, a gente acaba... Mas os homens estão se cuidando muito mais também agora, tem que entrar nessa rotina. Uma alimentação saudável, quanto maior o índice glicêmico dos alimentos, também tem um processo que a gente chama de glicação, que também leva a união ali do açúcar junto com a proteína do colágeno, a quebra e o envelhecimento precoce. Então, dá preferência para alimentos, verduras, né, frutas nessa parte toda, não aderir ao tabagismo, né, tentar não se expor tanto ao sol e ter um sono adequado e não ter tanto estresse, que também isso é um pouquinho difícil a gente falar, mas o ideal seria, né? E hidratar a pele e o corpo também, né? E essa questão sempre lembrando de limpar o rosto, usou a maquiagem, ok, mas tirar com todo cuidado. Exatamente isso, tá? E qualquer coisa, procurar a ajuda de um profissional. Com certeza, não fazer as modas que a gente vê por aí, que às vezes pode dar até uma alergia ou mesmo deixar algumas manchas na pele. Então, o ideal sempre é procurar auxílio para ver qual o produto adequado para o seu tipo de pele. Muito importante esse alerta aí da dermatologista. Daniela, muito obrigada mais uma vez. Obrigada.